Bem, amigos da Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui para concluir mais um trimestre com a graça, com a bondade e com a misericórdia do Senhor. Já quero te agradecer a você que esteve aqui conosco nesse trimestre e que Deus nos dê a oportunidade de adentrarmos em mais um trimestre abençoador, ensinando e aprendendo a palavra de Deus. Então você que chegou aí, não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like, o seu dislike, compartilhe, acione o sininho, deixe o seu comentário, diga-nos de onde você está nos assistindo e obrigado por nos assistir. Bem, olha só, nós estamos chegando na nossa última aula. Tem um tema aí muito relevante que é personagens bíblicos que salvaram a sua família. Ô glória! Graças a Deus. Talvez seja um dos pontos mais difíceis do cristianismo. A família, o evangelismo da família. Vamos lá, deixa eu limpar meu óculos aqui. Rapidinho. O texto áureo dessa lição diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. A verdade aplicada diz que, vamos olhar a hora, diz que cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir os da sua família à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo. Quais são os objetivos dessa lição? Esse aqui é o ponto importante para o professor. Mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltar a obediência de Deus, a obediência de Noé a Deus, e enfatizar a boa atitude de Raabe, crer em Deus. O texto de referência está baseado em Josué 24 e Hebreus 7:31. Como de costume, a gente não lê, porque nós estamos aqui sempre fazendo um resumo das lições. Não é bem uma aula, é só um auxílio para você, meu amigo professor, poder estar, de repente, agregando alguma coisa ao seu conteúdo. De repente você está com muita pressa para ver esse vídeo, vai lá naquela catracazinha, coloca lá que lá tem velocidade para você assistir. Você pode assistir no 1.25, 1.5, 1.75 e com isso você pode assistir até mais de uma vez, justamente porque você deu uma acelerada ali e vai encurtar o tempo para você. De repente, dentro da sua emergência de tempo para ver. O tempo, todo mundo tem um tempo muito agitado, tá bom? É só uma sugestão. Vamos lá. A introdução diz: Josué indaga o povo e toma decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. O tópico 1 de Josué toma a decisão pela sua família. Josué, ele percebe no capítulo 24, no fim da sua carreira, que apesar de todos os livramentos que Deus havia concedido a Israel, uma geração que foi surgindo e talvez esquecendo da primeira geração que veio a falecer na peregrinação ali, eles entram em Canaã e parece que o texto deixa entender que eles começam a se enveredar para o lado dos deuses cananeus. Se a gente pega, por exemplo, Juízes, a gente vê que há uma idolatria inserida logo em ato contínuo a Josué. Então a gente entende com a fala de Josué que o povo havia se voltado para uma idolatria. É claro que isso aí é rotineiro e até hoje a gente vê no próprio mundo cristão evangélico
as idolatriazinhas disfarçadas, mas elas estão inseridas dentro do nosso contexto. Você já viu uma idolatriazinha acontecendo nos cultos, acontecendo nas comemorações? É mais ou menos isso aí, que não deixa de ser uma idolatria quando as coisas começam a tomar outros endereços, até em nome de Deus, mas com foco maior em determinada coisas, pessoas. É bem assim, ou não? Vamos lá. Então Josué, devido ao que ele está vendo, ele chama o povo. É importante que a gente leia o 24 de Josué. Ele chama o povo. Estou aqui em Juízes, porque por causa de Juízes fala mesmo desses assuntos. Ele chama o povo para uma despedida, e do 14 diante do 24, ele vai fazer uma renovação de aliança. E ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Olha a chamada que ele faz para o povo. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Qual a conotação que Josué está dando quando ele fala isso? Ele cita aqui lá a cidade de Ur. Ele fala que serviram da além do Eufrates e no Egito. Porém, se vos parece mal, o verso 15 do 24, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou seja, o período do Egito e o período que antecede, que é a chamada de Abraão, então Abrão. Hoje a quem servais? Aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, aonde eles chegaram, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele traz uma colocação, ele está querendo trazer uma renovação de aliança, de pacto, de concerto com Deus. Isso aqui eu entendo que é muito atual. Muito atual. Essa volta para Deus, esse retorno à palavra, que automaticamente vai gerar ou desembocar no retorno para Deus. Vamos lá. O tópico 1, subtópico 1 diz: a tomada de decisão pessoal. Eu, primeira pessoa do singular, eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Ou seja, primeiro eu faço, primeiro eu sirvo de exemplo, depois eu prego o exemplo, depois eu cobro o exemplo. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é garantia de que será seguido, mas é consciência do dever cumprido. Olha que lindo. Você vai ser um exemplo, não quer dizer que você vai ser seguido, mas a sua consciência, ela está dentro do dever cumprido. Isso é determinante. Nenhum sucesso alcançado suplanta a minha família, nem o meu relacionamento com Deus. Josué chama a atenção afirmando que quem vence as batalhas por nós é Deus. Nós somos os responsáveis por ensinar a nossa descendência a respeito do nosso Deus. Do Deus que fez, do Deus que faz, do Deus que fará. Do Deus poderoso, do Deus que é amor, do Deus que é fogo consumidor. E esse é o papel em si nosso, de transferir
esse conhecimento e essa experiência com Deus. Se não fizermos, estamos tendo um ponto falho que nos custará muito amanhã. O 1.2 diz tomada de decisão coletiva. Nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos da vida é a nossa família. O ministério começa dentro de casa, cuidar dos seus é uma obrigação. Governar a sua casa é um pré-requisito. Não adianta ser bom para as pessoas de fora se você não é bom para a sua família. Uma certa feita eu fui num jantar de família, eu li uma frase, estava na parede, que eu achei muito importante e eu nunca me esqueci dessa frase. Às vezes a bondade vai muito longe quando ela tem que ficar dentro de casa. O que essa frase queria dizer? Que tem pessoa que trata melhor as pessoas de fora do que as pessoas de casa. Ou seja, às vezes a bondade vai muito longe quando ela tem que ficar dentro de casa. Para as pessoas de casa é uma dificuldade. Para as pessoas de fora, as coisas fluem. E aí as pessoas de fora acham essa pessoa sensacional. Mas a pessoa de casa sabe que aquilo ali é mais um meio de engano, porque a pessoa não convive com aquela tal pessoa que trata muito bem quando a pessoa é de fora. Então, não se esqueça disso. Quando é que a bondade vai longe demais? Quando tinha que ficar dentro de casa. Pensa nisso. Dê valor e priorize a sua casa e a sua família. Não sacrifique a sua família a troco de nada. Tá bom? 1.3 diz tomada de decisão acertada. Serviremos ao Senhor, futuro do presente, o tempo verbal. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra e Deus vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito, influenciou, deu consistência e impactou as pessoas ao redor. E eles mostrou que só existiam duas opções: servir aos deuses de seus antepassados ou ao Deus verdadeiro. E ao ser confrontado, o povo fez a escolha certa: serviremos ao Senhor nosso Deus. Então Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos e se incline de todo o coração ao Senhor Deus de Israel, porque Ele é santo e não aceita mistura. Ele é santo e não divide a sua glória com ninguém. Agora, eles estavam ou não estavam emaranhados com os deuses estranhos? Se a gente pega o texto aí do 24, está aí bem exposto isso para nós. O 24, 23, agora, pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Olha como nós somos vulneráveis e cedemos com muita facilidade aos deuses estranhos. Uns por questão de benefício próprio, outros em questão de querer agradar a todos, e outros por questão de não conhecer mesmo aquilo que está sendo apresentado. Então, muito cuidado com os deuses estranhos, porque eles vêm de maneira sorrateira, vêm de maneira fantasiosa, com nome até espirituais, e a gente acaba muitas das vezes abrindo mão da palavra, e quando a gente vê, já estamos corrompidos sem percebermos, e pior, em nome de Deus. Que Deus nos guarde de tudo isso. Vamos lá. O tópico 2 diz, bom, nós estamos falando de Josué, pregou para sua casa, para um povo de dura cerviz, obstinado, que dando sequência ao livro dos Juízes, nós vamos ver que no voto deles não foi muito sincero, não. E
Como é o seu voto? A gente lembra que a gente tem sempre que contextualizar a aula com o povo. Então sempre traz um contexto. Tem algum Deus estranho aí com você? Que nessa manhã seja uma manhã, ou nessa noite, não sei quando você vai estar lecionando, que nessa manhã, que nessa noite, que nessa tarde, seja uma manhã, uma tarde ou uma noite de renovação de votos com Deus. Glória a Jesus. Então, busque a Deus, para que Deus possa usar os seus lábios. Noé salva a sua família ao construir a arca. Bom, Deus manda Noé construir a arca e dá especificações. Deus foi o engenheiro e projetor e Noé o executor do projeto. Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem íntegro, justo em sua geração e andava com Deus. Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Então Deus olhou e viu Noé justo, íntegro, com relacionamento com Deus. Então a arca só tinha uma porta. Ele dá um projeto absurdo para Noé. Ele falou: Noé, você vai construir uma arca. Até então a Bíblia diz que não havia chuva. E Deus falou: você vai construir uma arca assim, 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 assim. A Bíblia não diz que Noé questionou a Deus, fez algumas interrogações a Deus. Noé simplesmente pega a visão que Deus dá a ele, o projeto, e junta a sua família, penso eu, a sua casa, passa o projeto, passa o que Deus disse para eles, e eles aceitaram a visão de Noé por conhecer a vida de Noé. Não, papai falou, gente, papai tem um certo crédito com Deus. A gente conhece papai. Papai falou que Deus falou com ele, nós nem vamos duvidar. Afinal de contas, a gente conhece a vida do papai. Então a família abraçou a ideia pelo referencial que era Noé. Porque você fala assim, Deus falou comigo, dependendo de como você viver, quando você fala assim, Deus falou comigo, cria-se uma interrogação na cabeça de todo mundo. Ou a pessoa já fala assim, conhecendo bem, lá vem ele com a mesma história, lá vem ela com a mesma história. Então é bom a gente ter muito cuidado aqui sair, porque o referencial nosso é muito daquilo que a gente faz, de que as pessoas veem a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Para crer no Cristo, para crer no Cristo que a gente prega, no Deus que a gente crê. As pessoas vão ler a nossa vida e vão ler o nosso testemunho. Não é verdade? Ou não? Vamos lá. Então a arca aqui ela passa a ser um tipo de Cristo. Cristo é o único caminho para a salvação. O único caminho para a salvação do povo aqui, quando Deus anuncia o dilúvio, era a entrada da arca. Vamos lá, o simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus junto do povo escolhido, é símbolo da igreja. Representa também um lugar onde se guarda preciosidades, tesouros, riquezas, joias. O Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, pois o mundo estava cheio de maldade. O simbolismo da arca, que, conforme o autor coloca aqui, renovação, porque haveria uma renovação de geração, uma proteção divina, que é Ele quem nos guarda, disse o salmista, um abrigo seguro, Ele é o nosso esconderijo, refúgio da nossa salvação, não há salvação em nenhum outro, símbolo da aliança e presença de Deus
do povo escolhido e símbolo da igreja. Então, a arca, ela tem vários símbolos que em Cristo a nossa vida está escondida, a nossa família está escondida, a esperança de renovo, a esperança de restauração, tudo isso em Cristo. E a gente não pode desprezar esse símbolo, porque Cristo é a nossa suficiência. Nós não podemos abrir mão e achar que A, B ou C é capaz de trazer um renovo e uma renovação para as nossas vidas. Então, quer estar seguro, quer estar protegido, proteja-se em Cristo. Segure-se em Cristo. É o único caminho para a gente poder seguir em paz. Vamos lá. O 2.2 diz: o desafio de colocar toda a sua família na arca. Aqui era o desafio de Noé. As dificuldades enfrentadas por nós, os filhos crescem, casam, tomam seus caminhos e agora é joelhos dobrados, jejum e exemplo de vida. Exemplo de vida que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo, exemplo do filho pródigo. Mas se foi ensinado, a gente tem que ter cuidado com o Provérbio 22:6, porque o Provérbio 22:6, ele está mais falando a respeito de uma boa conduta do que do caminho da fé. Eu até entendo que possa ser aplicado também ao caminho da fé, mas não estabelecer como uma doutrina, porque se não acontecer, as pessoas se frustram. Agora, se você ensina que moralmente se deve ensinar, porque isso vai causar uma marca, e a pessoa depois vai falar assim: eu nunca vi meu pai agir como eu estou agindo. Eu nunca vi minha mãe agir como eu estou agindo. E isso, por mais que a pessoa perca de repente a conduta ética e moral, mas uma espada estará sempre na sua mente, lembrando o período de convívio dentro da sua casa. Então, os desafios de colocar toda a família na arca não é um desafio simples, mas é um desafio possível. Por isso que a integridade, ela não está fora de casa. Íntegro na igreja, íntegro na rua. E em casa, os filhos ficam sabendo das trapaças. Aquela trapaça, por um exemplo bem claro, de Ananias e Safira. Não, vamos falar que vendeu por tanto. Os filhos estão ouvindo a trapaça. Essa trapaça é um péssimo exemplo, mesmo que na igreja você vai tentar chegar para ser honrado como eles. Aí mora um perigo imenso, imenso, quando dentro de casa começa a se fazer as trapaças, como Jacó, por exemplo, a Rebeca com Jacó, faz aquela trapaça ali para poder ludibriar o seu irmão. Então, combinou, fez, a família foi dilacerada. Por isso que é importante o bom exemplo. E ele não começa fora, ele não começa na igreja, ele começa em casa. Então fica muito atento com isso, porque esse assunto é importante para que a nossa casa se decida a entrar na arca com a gente. Tá bom? As famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. É verdade, os dilúvios estão por aí e de várias formas. Não em formas de águas, mas de formas variadas. Vamos lá. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e elevando-a à destruição. Dia após dia ficamos sabendo de família sucumbida pelas águas do dilúvio. Não águas literais, mas mazelas impostas pelo afastamento de Deus, pela falta de temor, fidelidade conjugal, divórcio de maneira equivocada, violência doméstica, entre outros. Infelizmente, todas as famílias passam por intempéries.
mau tempo, tempestade e ventos contrários. Toda família vai passar por isso. Toda. Daí, o importante é você se abrigar. Ter um abrigo seguro para poder, quando a tempestade chegar, ela bater na parede da sua casa, mas não derrubá-la. Lembra de Mateus capítulo 7, que Jesus fala da casa na rocha, da casa na areia? Quem estava na casa na rocha, abrigo seguro. Quem estava na casa, também na casa, mas na areia, abrigo inseguro. Mas não deixou de ser um abrigo, mas era um abrigo. Todavia, um abrigo inseguro, um abrigo até a tempestade chegar. Por daí a importância da gente saber estruturar para poder enfrentar os dilúvios que estão vindo aí e estão vindo arrasando com as famílias. O 3 diz: Raabe preserva a sua família pela fé. Vamos ver a hora. Ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou mais 2 homens secretamente para cumprirem a tarefa de espiar a terra prometida com o propósito de conquistá-la. Josué, ele decide pegar 2 homens e vamos lá para vocês verem como é que está a terra lá. Algo que já tinha acontecido antes e que não havia agradado a Deus. Porque Deus deu uma ordem a Moisés. Moisés acabou tentando descobrir como era a terra. Josué, ele manda 2, Números 13. Moisés envia 12. Aqui só vai 2. O interessante é que quando Moisés envia 12, só voltam 2 crentes, 10 descrentes. 10 fala, não, a terra é impossível de conquistá-la. Mas 2 falam assim, a terra é nossa, que Deus nos deu, nós vamos conquistar. Pode ser por isso que Josué, que era um discípulo fiel de Moisés, aprendeu talvez a lição e falou assim, eu vou mandar só 2, porque quando Moisés mandou 10, somente 2 vieram crentes. Então vou mandar 2, pensando, eles vão e vão voltar crente. E se for essa, é claro que isso aqui é uma ilação, se for, ele seguiu um raciocínio certo. Vamos lá. Eles foram parar na casa de uma meretriz chamada Raabe. Eles vão lá e param numa meretriz chamada Raabe, que é Josué 2:1. Eles foram para a casa de uma meretriz chamada Raabe, que a ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó, mas numa troca onde sua vida seria poupada e também teria a promessa estendida em favor de seus familiares. Qual a preocupação de Raabe? A preocupação de Raabe foi com a sua família. Foi com a sua família. Ela, quando ele já tinha um temor por saber o que Deus estava fazendo com o povo de Israel, o temor bateu sobre eles. E quando a gente lê o verso 18 do 2, vou ler só a parte B, ó. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em sua casa caia sobre nós, sobre nossa cabeça. E se alguém nele puser a mão, também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. A preocupação de Raabe foi justamente com a sua casa. Ela queria que a sua casa estivesse
dentro dessa proteção. Porque no verso 13, ela diz, no verso 12, agora jurai, pois-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis de misericórdia com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também de meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Olha a preocupação de Raabe. Ela tem uma atitude de fé, mas ela não quer só salvar a sua vida. Ela quer salvar a vida do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Glória a Jesus. A preocupação dela é com todo, e não um egoísmo, um individualismo de que só ela deveria ser salva. Isso é um ponto relevante dentro da fala de Raabe. Vamos lá, o juramento dos espias precisava de um sinal. Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela, vida por vida, a vida deles respondia pela vida dela e seus familiares. Então os espias disseram a Raabe que ela deveria colocar um cordão de fio de escarlata à janela por onde o fizesse descer e colocar todos os seus familiares dentro da casa. É o verso 17, 18 diz assim, do 2 de Josué. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela para onde nos fizeste descer. Ou seja, já havia um cordão de fio de escarlata ali. Não deixe nenhum de fora da porta, se assim não fizeres, nos desobrigaremos deste juramento. Já havia o cordão ali, de escarlata, um cordão vermelho, e eles pediu para você, pega esse cordão e pendura na sua janela. Isso será um sinal. Então Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. É importante a gente notar também aqui e pontuar, porque há quem diga que esse cordão de escarlata simboliza, outros falam, tipificam o sangue de Jesus. Só que o comentarista Richard Reis, ele traz uma colocação que eu achei muito importante. Ele diz que provavelmente esse cordão de escarlata que tinha na casa era justamente para poder acusar, por ele ser um cordão vermelho, acusar que ali era uma casa de prostituição. Ali era uma casa onde os homens iam constantemente procurar satisfazer os seus desejos. E ele pega esse cordão e fala, você pendura esse cordão na janela. Pode ser que o cordão era pendurado na porta. E eles deram um sinal para pendurar na janela. Um ponto também que assim, não chamaria a atenção dos moradores da cidade, porque eles já estavam acostumados com aquele cordão pendurado. Se você tem esse comentário que você está até para você, Richard Reis, Josué, Introdução aos Livros Históricos, ele traz esse ponto com muita relevância. Eu achei muito coerente a fala dele, porque o cordão já estava ali e aquilo ali foi um ponto que eles usaram para poder trazer uma referência da própria casa dela e não perdê-la de vista. E se isso for a verdade, não tem como o cordão simbolizar o sangue de Cristo. Aí já seria uma forçação de texto, uma exegese errada, uma forçação de simbologia ou de tipologias. De tipologia é impossível. Se usam-se como simbologia, também cairia de maneira errada.
que não teria como um cordão que era usado para uma determinada atitude. Então foi só um sinal, só um ponto, para a gente não poder também criar asas à imaginação e aceitar tudo aquilo que a gente ouve dentro da teologia como uma verdade absoluta, sendo que é uma interpretação. Eu achei relevante demais o ponto de Richard Hess, quando ele traz essa colocação baseado no que seria o cordão vermelho que ficava na casa de Raabe. Tá bom? O que você acha? Já leu sobre isso? Já estudou sobre isso? Já pesquisou sobre esse assunto? Deixa o seu comentário aí. Vamos chegando para o nosso final aqui. Raabe reconhece que Deus está com o seu povo. A história de Raabe nos ensina que a família precisa estar junta, com união e propósito. Por quê? A ordem dele foi para que ela juntasse sua família. Recolha a sua família. Ou seja, ela recolheu a sua família, o texto não diz com claras evidências, mas provavelmente ela contou toda a história, o povo já tinha um certo temor e tremor do Deus dos israelitas, e ela provavelmente contou o fato, rebanhou eles para sua casa, e Deus deu um grande livramento por causa da fé de uma pessoa. Andar com alguém de fé te proporciona momentos bons. Andar com alguém incrédulo te proporciona momentos maus. Eles acataram o que Raabe disse para eles, creram no que ela falou, e o crer deles os levou a um local seguro, e quando eles entraram ali, a casa de Raabe foi protegida. O que a fé, que não tem como dimensionar, ela é capaz de fazer. Cultive a fé dos seus alunos. Cultive a fé na sua igreja. Fé é algo que não tem como a gente aferir com a nossa intelectualidade. A fé é prática. A fé é exercício. E é aí que a gente vai vendo como que as pessoas têm ou não têm fé. Vamos lá, o 3.3 diz: as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que as nossas palavras no seio da nossa família. Toda decisão certa será confirmada pela atitude. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as ações não confirmam o que você fala. Nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Toda decisão certa será confirmada pelas nossas atitudes. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as ações não confirmam o que a gente fala. Então é importante que a gente entenda que as pessoas estão olhando para o nosso testemunho. O que eu falo e o que eu faço. Eles estão distantes ou eles estão próximos? Deus, ele deu tanto valor à família que quando ele expulsa, Jesus expulsa o demônio do Gadareno, vamos ler o texto aqui e a gente vai encerrar. Ele expulsa o demônio do Gadareno e ele fica limpo. Jesus, que ele quer ir atrás de Jesus, Jesus fala para ele assim, vai para sua casa e conta o que Deus te fez. Vai para sua casa e conta o que Deus te fez. A preocupação de Jesus não era que ele fosse atrás dele. Vai para sua casa, conta o que Deus te fez. Prega na sua casa. Daí a gente vê a importância da pregação dentro de casa. Tá bom? Bem, chegamos ao final de mais um trimestre
E a conclusão é: aprendemos com Josué, Noé, Raabe, que nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante, que Deus nos dê graça para conservar a nossa decisão ao lado dele e levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Que Deus nos ajude. Deus abençoe a sua vida e uma aula abençoada para você. Em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus. Próximo trimestre vem aí, te aguardamos.